A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu o direito ao aborto legal no país. A decisão foi tomada pelo tribunal na última sexta-feira por 6 votos a 3. A mudança altera uma decisão tomada pela própria Corte nos anos 70, que permitia a interrupção da gravidez até o primeiro trimestre de gestação. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte suspendeu a decisão que garantia o direito ao aborto legal em todo o território dos Estados Unidos. A decisão já era aguardada após o vazamento do rascunho de um relatório formulado por um dos juízes em maio. No documento, ele afirmava que havia maioria na Corte para derrubar a decisão que permitia o aborto legal, o que deu início a uma série de protestos pelo país. Com a decisão, caberá agora a cada um dos 50 estados decidir se permite ou não a interrupção da gravidez. Como 26 estados do país são conservadores, o aborto deverá ser completamente proibido na maior parte do território, como no Texas e na Flórida. Por outro lado, pelo menos 11 dos estados progressistas, como a Califórnia, já anunciaram que tomarão medidas para garantir o direito da mulher ao procedimento legal. A advogada integrante da rede feminista de juristas, Amanda Vitorino, avalia que a decisão da Suprema Corte poderá resultar em insegurança jurídica aos Estados Unidos. Essa decisão afasta certa segurança jurídica, pois leva a discussão para um campo político. Isso significa dizer que, além do recorte de quais estados são republicanos ou democratas, o direito assegurado em um mandato poderá ser alterado em outro. A decisão da Suprema Corte transfere para a esfera local o poder dessa decisão. O impedimento ainda poderá ser ampliado, considerando a onda conservadora que temos observado nos últimos anos. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos também afeta diretamente a vida das mulheres. Moradoras de estados conservadores que quiserem realizar o procedimento terão que se deslocar a outros locais onde a interrupção legal é garantida. Tica Moreno, socióloga e integrante da Sempre Viva, organização feminista, e da Marcha Mundial das Mulheres, ressalta que os impactos dessa mudança serão sentidos principalmente pelas mulheres mais pobres. O que significa isso na vida de uma mulher, né? A pessoa precisa de tempo, de dinheiro, de recursos, de informação, precisa de muita coisa para conseguir ir até um lugar garantir esse direito tão básico, né? Essas consequências, elas obviamente vão ser mais fortes para as mulheres pobres, para as mulheres imigrantes, para as mulheres negras, né? Esse é um aspecto importante para a gente denunciar, inclusive, como impacto da lei, porque quando a gente fala sobre o direito ao aborto, e daí na nossa perspectiva o direito, a luta pela legalização do aborto e para que o aborto seja, aqui no Brasil, garantido como parte do serviço público de saúde, né, do SUS, a gente está falando justamente numa perspectiva de direito ao aborto como parte de um processo de justiça social e de igualdade entre as mulheres também, né? O aborto não pode ser um direito só para as mulheres que podem pagar por ele. Com a mudança, os Estados Unidos retrocedem quase meio século. Isso porque os juízes da Suprema Corte derrubaram uma decisão tomada pelo mesmo tribunal em 1973, no caso conhecido como Roe versus Wade, que garantia à mulher o direito de fazer o aborto até o primeiro trimestre de gravidez. Para a advogada integrante da rede feminista de juristas, é possível que a decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos influencie outros países, como o Brasil, que já possui uma frágil legislação em relação ao aborto legal. Na semana passada, o assunto voltou à atenção pública após a juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, impedir que uma criança de 11 anos, vítima de estupro, fizesse a interrupção da gravidez. Esse tipo de decisão reforça o discurso de um grupo político que temos observado em ascensão no Brasil, os neoconservadores. E as duas últimas decisões da Suprema Corte dialogam com este grupo. A primeira, que é o direito ao porte de armas em locais públicos, derrubando as leis estaduais que versavam pelo impedimento, e agora a derrubada ao direito do aborto. É difícil falar enquanto seremos impactadas. Observamos com essas decisões um fortalecimento de um discurso conservador. Além disso, no Brasil, devemos considerar que até os governos mais progressistas fogem dessa pauta. O tema ele não é discutido com a seriedade
como deveria ser e sequer é falado no âmbito de saúde pública. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos retrocedem, a socióloga Tica Moreno lembra das conquistas das mulheres latino-americanas. É o caso da Argentina, que após décadas de luta do movimento feminista, aprovou a lei pela legalização do aborto no final de 2020. Ao mesmo tempo que a gente tem esse retrocesso nos Estados Unidos, a gente tem a esperança e a força da luta pelo direito ao aborto na América Latina, né? A gente teve uma decisão pelo direito ao aborto na Colômbia, a gente teve a legalização do aborto na Argentina, no Uruguai. A gente tem essa esperança e justamente a nossa luta para que o Brasil não fique para trás, para que a gente consiga avançar na garantia de direito das mulheres, do direito ao aborto, do direito à nossa autonomia, decidir quando e como se a gente quer ser mãe, quando, em que termos, né? E que isso seja um direito garantido independente da nossa renda. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.